14ª sessão ordinária do 4º ano legislativo da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Chavantes. Solicito ao senhor segundo secretário com a assinatura dos senhores vereadores. Como acordo regimental, dou por aberto a presente sessão. Submeto ao plenário para apreciação, discussão e votação a ata da 13ª sessão ordinária realizada dia 2 de maio de 2016. Em discussão. Ninguém querendo discutir em votação. Favorável sentados, contrários em pé. Aprovado por unanimidade a ata da 13ª sessão ordinária. Registra-se a abstenção do nobre vereador Marco Aurélio Gonçalves Nóbrega dos Santos. Solicita a senhora primeira secretária que proceda à leitura das matérias incluídas no expediente. De acordo com o parágrafo 3º do artigo 112 do Regimento Interno, o vereador que tiver interesse em manifestar sobre matéria lida deverá usar a palavra no pequeno expediente. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, público presente e aqueles que nos assistem via internet. Câmara Municipal de Chavantes, pauta da 14ª sessão ordinária do 4º ano legislativo da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Chavantes, 9 de maio de 2016. Ofício da Secretaria Municipal de Finanças, de número 0054/04/2016. Chavantes, 30 de abril de 2016. Mensagem. Projeto. Dispõe sobre a Lei Diretrizes Orçamentária para o exercício de 2017. 1. Com respeitosos cumprimentos, vimos por intermédio de Vossa Excelência encaminhar o incluso projeto de lei que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentária, LDO, para o exercício de 2017, em cumprimento ao disposto no artigo número 165, parágrafo 2º da Constituição Federal e Lei Complementar número 101 de 04/05 de 2000 e Lei Orgânica do Município de Chavantes. 2. A proposta da Lei de Diretriz Orçamentária, LDO, tem por finalidade orientar a elaboração dos orçamentos fiscais e da Seguridade Social e de investimento do poder público, incluindo o poder executivo, legislativo e da administração indireta. 3. Busca sintonizar a lei orçamentária anual com as diretrizes, objetivos e metas da administração pública estabelecida no plano plurianual, conforme dispõe o parágrafo 2º do artigo 165 da Constituição Federal, tendo por princípio o que segue. A. Compreenderá as metas e prioridades da administração pública, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente. B. Orientará
a elaboração da lei orçamentária anual. C. Disporá sobre as alterações na legislatura tributária. E. D. Estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. 4. Projeto de lei que ora apresentamos visa atender os diversos programas em andamento, os investimentos determinados pelo Plano Plurianual 2014 a 2017, bem como as diretrizes de gastos para com o valor vegetativo da folha de pagamento, os percentuais vinculativos em relação aos fundos municipais e do Fundeb e da manutenção dos demais serviços administrativos de infraestrutura e demais serviços. 5. Em relação aos fundos municipais, os percentuais vinculativos superam os determinados pela Constituição Federal, visto de acordo com a estrutura atual do município. Os percentuais se encontram acima dos estabelecidos em prol da qualificação do serviço prestado a nível de custeio e investimento. 6. Em relação aos princípios que norteiam a arrecadação municipal, o município depende em muito das transferências intergovernamentais e de convênios, promovendo a elaboração de parcerias entre o governo estadual e federal, para que os programas possam ser desenvolvidos com maior eficácia, principalmente aqueles que caracterizam investimentos. 7. Desta forma, o orçamento fiscal sinaliza a distribuição dos recursos de forma racional e condizente com a realidade local, dando prioridade para com os gastos com saúde, educação, programas sociais, folha de servidores, etc. 8. Destacamos ainda, quanto ao presente projeto, a sintetização das informações de forma a facilitar a interpretação e a implementação das diretrizes para a elaboração da lei orçamentária anual para o exercício de 2017. 9. Dentro deste contexto, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo dar atendimento à legislação vigente, como também sinalizar as prioridades da administração pública para o exercício de 2017, em consonância com as normas determinadas pelo Plano Plurianual 2014 a 2017. 10. Justificadas os termos, solicitamos ao senhor presidente que submeta o projeto de lei ao plenário para a sua aprovação, em conformidade com o regimento desta ilustre Casa de Leis, visto a importância que reveste o presente projeto em atendimento às normas constitucionais, como também com substância às prioridades da administração pública a serem elencadas à Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2017. 11. Finalmente, aproveito a oportunidade para renovar novos protestos de elevada estima e distinta consideração, colocando-nos à disposição de Vossa Excelência para quaisquer outros esclarecimentos que fizerem necessário. Atenciosamente, Osmar Antunes, prefeito municipal, ao excelentíssimo senhor Ari Ramos da Silva, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Chavantes. Projeto de Lei número 23/2016 dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2014, 2017 e demais providências. Osmar Antunes, prefeito do município de Chavantes, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Chavantes, capítulo 1º, das diretrizes gerais para o orçamento do município. Artigo 1º,
Esta lei fixa as diretrizes gerais da administração pública municipal para o exercício financeiro de 2017, orienta a elaboração da lei orçamentária e dispõe sobre assuntos determinados pela Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2000. Artigo 2º, o projeto de lei orçamentária anual do município para o exercício de 2017 será elaborado em observância às diretrizes fixadas nesta lei, na Lei Federal 4.320/64, na Lei Complementar 101/00 da Constituição Federal de 1988 e na Lei Orgânica do Município de Chavantes. Artigo 3º. A proposta orçamentária do município para o exercício de 2017 contempla os programas e ações governamentais definidos no plano plurianual, detalhados em projetos e atividades com seus respectivos objetivos, metas e justificativa estabelecida para o quadriênio de 2014 a 2017, observados os conceitos estabelecidos nas portarias do Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão, inclusive na portaria número 42/99. Parágrafo único. Deverão ser observados os projetos inclusos anteriormente que ainda não estejam concluídos. Artigo 4º. O Poder Executivo submeterá à aprovação legislativa eventual alterações nos programas ou em seus respectivos objetivos, indicadores, valores e metas quanto da elaboração de sua proposta orçamentária, orientando a ação governamental para o exercício subsequente. Artigo 5º. As metas e prioridades para o exercício financeiro 2017, bem como o anexo de metas e riscos fiscais, artigo 4º e parágrafo 2º da Lei número 101/00, serão enviados juntamente com a Lei Orçamentária Anual do corrente exercício, observado as normas estabelecidas na Constituição do Estado de São Paulo. Artigo 6º. O Poder Legislativo e as entidades da administração indireta encaminharão ao Poder Executivo suas propostas orçamentárias para 2017, até o último dia útil do mês de julho de 2015. Observado as determinações contidas nesta lei. Parágrafo único. Na elaboração de suas propostas, as instituições integrantes da estrutura municipal terão como limite as suas despesas e média de gastos efetivamente realizado nos últimos 3 exercícios financeiros anteriores ao exercício corrente. Artigo 7º. Para a correta elaboração do orçamento, o Poder Legislativo, as secretarias municipais, as autarquias e os outros órgãos envolvidos deverão levar ao conhecimento do Poder Executivo até o último dia do mês de julho de 2016 as informações quanto aos passivos contingentes, como precatórios e outras dívidas de valores relevantes, a qual será integralizada na estrutura do planejamento orçamentário do exercício de 2017. Artigo 8º. O Poder Executivo poderá promover alterações na legislação tributária com vias de aperfeiçoamento do sistema e fiscalização, cobrança e arrecadação dos tributos municipais, objetivando a implicação do cumprimento das obrigações tributárias, além da racionalização de custos e recursos em favor do município e dos contribuintes. Parágrafo único. Para o cumprimento do caput, o Poder Executivo fica autorizado a: primeiro, instruir e regulamentar contribuição de melhoria decorrente de obras públicas. Segundo, instituir, revisar e regulamentar taxas municipais, objetivando sua adequação aos seus custos pelos serviços prestados e normas regulamentares prevista no Código Tributário Municipal e nas legislações vigentes. Terceiro, editar planta genérica de valores imobiliários, tendo por objetivo
ajustar o valor venal dos imóveis, aproximando-os ao valor de mercado, promovendo, por conseguinte, a justiça fiscal com a correta distribuição de carga tributária. Artigo 9º. Artigo 9º. Esta lei orçamentária anual disporá sobre o limite para a abertura de créditos suplementares a ser abertos por decreto do Poder Executivo. Parágrafo único. Os créditos suplementares que vierem a ser abertos serão para suprir insuficiência ou de adequar as dotações orçamentárias com vista à manutenção dos programas em desenvolvimento. Capítulo 2º. Da elaboração da proposta orçamentária. Artigo 10. A proposta orçamentária para o exercício de 2017 será encaminhada pelo Poder Executivo à Câmara Municipal até 30 de setembro de 2016, contendo, primeiro, mensagem, segundo, projeto de lei orçamentário. Artigo 11. A mensagem que encaminhar o projeto de lei orçamentária anual deverá explicitar, primeiro, as eventuais alterações de qualquer natureza e respectiva justificativa em relação às determinações contidas nesta lei. Segundo, os critérios adotados para estimativa das fontes de recursos para o exercício. Quarto, a compatibilização das prioridades constante da proposta orçamentária com as aprovadas nesta lei. Terceiro, os recursos destinados à manutenção e ao desenvolvimento do ensino, conforme disposto na Constituição Federal. Quinto, demonstrativo de alocação de recursos para financiamento das ações e serviços públicos de saúde de que tratam a emenda constitucional número 29. Os recursos destinados à manutenção e desenvolvimento da assistência social. Sexto. Artigo 12º. Na estimativa das receitas e fixação das despesas para o exercício financeiro de 2017, considerar-se-ão os reflexos econômicos e financeiros, tendo como parâmetro o momento econômico da conjuntura nacional, assim como as alterações na legislação municipal e demais aspectos econômicos relevantes de natureza econômica do município e ainda a utilização de parâmetros pela média das despesas efetivamente realizadas nos 3 últimos exercícios financeiros anteriores ao exercício corrente, especificamente os resultados dos exercícios de 2014 e 2015 e do exercício financeiro corrente no que couber perante a evolução ou diminuição de receita e despesa, e ainda observadas as estimativas do processo inflacionário divulgados pelo Banco Central do Brasil para o exercício de 2016. Artigo 13º. A lei orçamentária deverá ser elaborada de forma compatível com o plano plurianual. Artigo 14º. A lei orçamentária não consignará novos projetos se não estiver adequadamente atendido os em andamento. Artigo 15º. A reserva de contingência estará consignada entre 1% a 3%, pontos percentuais da receita corrente líquida, considerando-se o valor apurado do 6º bimestre do exercício de 2015. Parágrafo único. A reserva de contingência será destinada para a abertura de créditos adicionais, suplementares e especiais, atendimento de passivos contingentes e outros riscos fiscais imprevistos. Artigo 16º. A lei orçamentária anual deverá consignar recursos específicos destinados à concessão e auxílio, subvenções ou congêneres a entidades sem fins lucrativos, filantrópicos, relacionados à cultura, à saúde, à educação e de assistência social, de modo que possam elas, em parceria com o município, desenvolver suas atividades fins. Artigo 17º. O município
Poderá contribuir para custear despesas correntes e de capital de competência de outros entes da Federação, desde que haja lei vinculativa à celebração de convênio, acordo, ajuste ou congênere e crédito orçamentário próprio. Artigo 18º, o Poder Executivo poderá firmar convênios e ou contratos de gestão com outras esferas de governo ou entidades privadas para desenvolvimento de programas nas áreas que haja necessidade de melhoria ou implementação de novos projetos, atividades, investimento, entre outros. Artigo 19º, as despesas com o pagamento da dívida pública, encargos sociais e de salários e demais vantagens de servidores ativos, inativos e pensionistas terão prioridade sobre as ações de expansão dos serviços públicos. Artigo 20º, a expansão, criação de despesas vinculadas ao quadro de pessoal permanente e ou variável somente ocorrerão se houver dotação orçamentária suficiente e estiver atendida aos requisitos e os limites estabelecidos pela Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2000, exceto quanto à revisão geral anual em conformidade com a legislação municipal. Artigo 21º, até 30 dias após a publicação da lei orçamentária, o Poder Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso para o exercício, de maneira a compatibilizar os dispêndios com a arrecadação. Capítulo 3º. Das despesas gerais. Artigo 22º. Observado o disposto no artigo 9º da Lei Complementar Federal número 101/2000, caso seja necessário proceder à limitação de empenho e movimentação federal e movimentação financeira para cumprimento das metas de resultados, o percentual de redução deverá incidir sobre o total das dotações calculadas de forma proporcional à participação de cada poder, excluído as despesas que constituem obrigações constitucionais ou legais. Parágrafo 1º. Na limitação do empenho e movimentação financeira serão adotados critérios que produzam o menor impacto possível nas ações de caráter social, particularmente nas de educação, saúde e assistência social e na compatibilização dos recursos vinculados. Parágrafo 2º. Na hipótese de ocorrência do disposto no caput desse artigo, o Poder Executivo comunicará aos demais poderes e autarquias a correspondente montante que caberá a cada um na limitação de empenho e movimentação financeiro, acompanhado a comunicação na devida memória de cálculo e da justificativa do ato. Parágrafo 3º. No caso do Poder Legislativo não promover a limitação de empenho no prazo estabelecido, artigo 9º da LRF, fica autorizado o Poder Executivo a limitar os valores financeiros segundo os critérios estabelecidos no ato de limitação de empenho. Artigo 23º, para efeito de ressalva, que trata o artigo 16º, parágrafo 3º da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, considerem-se irrelevantes as despesas decorrentes da criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental cujo valor no exercício não ultrapassa 0,5% da despesa fixada para o Executivo e para o Legislativo. Artigo 24º. A destinação sob forma de auxílio, subvenções ou congêneres visando prestações de serviços essenciais de assistência social, saúde, educação e cultural, será concedida sempre que a suplementação de recursos de origem privada aplicada a esses objetivos revelar-se mais econômica e, sempre que possível, será calculada com base em unidade de serviço efetivamente prestado ou postos à disposição dos interessados.
Parágrafo 1º. Por unidade de serviço deve-se entender a quantidade de serviço a que as entidades privadas podem atender dentro de um parâmetro de eficiência fixado pelo órgão ou entidade pública para a concessão do auxílio, subvenção social ou congênere. Parágrafo 2º. Sem prejuízo das disposições previstas em leis específicas, a destinação de recursos só poderá ser feita se a instituição interessada satisfazer, entre outras, as seguintes condições: a. ter sido fundada em ano anterior e organizada até o ano de elaboração da lei de orçamento. B. Não constituir patrimônio ou do indivíduo. C. Dispor de patrimônio ou renda regular. D. Não dispor de recursos próprios suficientes à manutenção ou ampliação de seus serviços. E. Comprovar seu regular funcionamento e a regularidade de mandato de sua diretoria. F. Ter sido considerada em condições de funcionamento satisfatório pelos órgãos competentes de fiscalização. G. Ter prestado contas da aplicação da subvenção ou auxílio anterior recebido em vícios insanáveis. Artigo 25º. A destinação de recursos orçamentários às entidades privadas sem fins lucrativos deverá observar ainda o disposto no artigo 26 da Lei Complementar Federal número 101/2000. Parágrafo único. Os órgãos responsáveis pelos auxílios, subvenções ou congêneres deverão anualmente, até 31 de março do exercício de 2017, encaminhar ao Legislativo Municipal o projeto de lei, evidenciando os objetivos compactuados. Artigo 26º. Para abertura de crédito especiais no orçamento de 2017, deve ser observada a compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias vigente. Artigo 27º. Poder Executivo e Legislativo, com vista à execução orçamentária de 2017, está autorizado a abrir créditos suplementares até o limite de 10% do orçamento vigente, observado normas da Lei nº 4.320/64 e da Constituição Federal. Artigo 28. Os anexos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º e parte integrante da presente lei. Parágrafo único. Os parâmetros constantes nos respectivos anexos devem evidenciar a metodologia de cálculos entre receita e despesa para elaboração da lei orçamentária anual do exercício de 2017. Artigo 29º. Fica autorizado o Executivo Municipal a promover o equilíbrio entre a receita prevista para a despesa fixada na Lei Orçamentária Anual, LOA, do exercício de 2017, através de transferência financeira de forma proporcional, conforme disponibilidade financeira da administração direta a favor da Superintendência de Água e Esgoto de Chavantes, SAEC, caso os valores das despesas sejam superiores aos valores de sua receita, tendo como limite financeiro para o exercício 2017 a importância de R$300 mil. Parágrafo único. A destinação de recursos para a entidade da administração indireta com vista a promover ajuda financeira ou cobrir déficit de natureza orçamentária e financeira, deverá ter manifestação prévia à expressa do setor técnico e da assessoria jurídica da administração direta e a devida formulação do ato administrativo específico, formalizando os critérios a serem cumpridos entre as instituições, observadas ainda as normas da Lei número 4.320/64. Artigo 30º. A despesa com o pessoal da Superintendência de Água e Esgoto de Chavantes, SAEC, serão custeadas pelo município à conta dos recursos do Tesouro Municipal, sob a forma de convênio. Artigo 31º. O município fica autorizado a buscar, junto à União,
assistência técnica e cooperação financeira para a modernização das respectivas administrações tributária, financeira, patrimonial e previdenciária, com vista ao cumprimento das normas estabelecidas pela Lei de Responsabilidade na Gestão Fiscal. Artigo 32º. Fica autorizado o Executivo Municipal a custear sobre a forma de manutenção quanto às despesas correntes e de capital dos serviços de retransmissão de TV aberta instalada no território do município, através da Secretaria de Cultura e Turismo. Artigo 33º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Chavantes, 29 de abril de 2016, Osmar Antunes, Prefeito Municipal. Em conformidade com o artigo 173 do Regimento Interno dessa Casa, encaminho o projeto de lei número 23/2016 às comissões competentes emitirem seus pareceres. Chavantes, 4 de maio de 2016, ofício da Secretaria Municipal de Finanças, número 058/05/2016. Prezado Senhor, com os respeitosos cumprimentos, vimos por intermédio de Vossa Excelência encaminhar o incluso projeto de lei, que dispõe sobre a abertura de crédito especial no valor de R$235 mil, com fins específico de suplementar dotações do orçamento corrente, com vista na equalização e ou quitação de valores vinculados a precatórios, processo número E.P. número 2476/2011. Considerando que, conforme acordo homologado em 17 de junho de 2013, entre o município de Chavantes e o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através do DEPRE 2, o precatório em epígrafe, a sua quitação passou a ser sob a forma de parcelamento em 36 parcelas em valores nominais, à razão de R$27.231,19, atualizados momentariamente. Considerando que, até o presente data, o município já efetivou, sob a forma de depósito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através de controle de precatórios do DEPRE 2, restando ainda o pagamento de 7 parcelas a serem quitadas entre o período de junho a dezembro do corrente, a qual tem por estimativa, entre valor nominal e atual, a importância de R$234.551,73. Considerando que o título de informação, o município, no mês de maio do corrente exercício, promoveu a emissão de nota de empenho à razão de R$33.507,39, visando a amortização da parcela número 29/36. Desta forma, o Executivo, visando manter o equilíbrio deste importante compromisso, vem pelo presente projeto de lei solicitar a transposição de recurso à razão de R$235 mil, tendo como única e exclusivamente a efetivação da amortização do precatório número 202.476/2011, o qual possui como credora a empresa Salenco Construções e Comércio Limitada. Assim expostos os motivos que nos levam a apresentar o referido projeto de lei,
Solicitamos ao senhor presidente que submeta ao plenário em regime de urgência, tendo em vista a quitação de processo atrelado às normas do artigo 100 da Constituição Federal, devidamente concluso por parte do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, se efetivando como compromisso inadiável. Aproveitamos a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência protesto de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Osmar Antunes, prefeito municipal, ao excelentíssimo senhor Ari Ramo da Silva, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Chavantes. Projeto de lei número 24/2016, que dispõe sobre a abertura de crédito suplementar e da outras providências. Osmar Antunes, prefeito do município de Chavantes, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que, artigo 1º, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder à abertura de crédito suplementar em conformidade com as normas da Lei número 4.320/64, no valor de R$ 235 mil, com fins específicos de efetivar a suplementação de recursos orçamentários junto ao órgão Secretaria de Assuntos Jurídicos, observados demais desdobramentos. 02, Poder Executivo. 012, Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos. 01, FMS, Assistência Médica e Sanitária. Ficha 314, dígito 3.3.90.91.00, sentenças judiciais, R$ 235 mil. Artigo 2º, servirá de recurso para a cobertura do presente crédito o produto da anulação parcial da seguinte dotação orçamentária do orçamento vigente. 02, Poder Executivo. 03, Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento. 01, Finanças e Orçamento. Ficha 4043, dígito 9.9.99.99.99. Reserva de contingência, R$ 235 mil. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Chavantes, 4 de maio de 2016. Osmar Antunes, prefeito municipal. Em conformidade com o artigo 173 do Regimento Interno desta Casa, encaminho o projeto de lei número 24/2016 às comissões competentes e emitir seus pareceres. Chavantes, 4 de maio de 2016. Secretaria Municipal de Finanças, número 057/05/2016. Prezado Senhor, com respeitoso cumprimento, vimos, por intermédio de Vossa Excelência, encaminhar o incluso projeto de lei que dispõe a criação de crédito especial visando a equalização de recurso à disposição a título de transferência intergovernamentais, Programa Brasil Carinhoso, realizado pelo FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, no valor de R$ 100.600,06, considerando que, tendo em vista a utilização dos recursos transferidos ao município, Programa Brasil Carinhoso, através das transferências intergovernamentais, o Poder Executivo promove a criação da estrutura orçamentária com o objetivo de que os recursos possam ser utilizados em prol do desenvolvimento da ação governamental ensino infantil, creche. Considerando que, de acordo com as normas promovidas pela Secretaria Municipal da Educação, a nova ação governamental vincula a utilização dos recursos entre a aquisição material permanente, material de consumo, serviços e encargos, conforme determinação do responsável da Secretaria Municipal da Educação. Desta forma, o presente projeto evidencia o incremento de recursos orçamentários à estrutura de planejamento do setor educacional, com o objetivo de dar atendimento às normas vigentes.
assim como promover as unidades de creches e aos alunos, meios no desenvolvimento das atividades curriculares. Assim expostos, os motivos que nos levam a apresentar o referido projeto de lei, solicitamos ao senhor presidente que submeta ao plenário em regime de urgência, visto que os recursos para promoção e desenvolvimento desta nova ação governamental, os recursos estão à disposição para utilização em prol de seus beneficiários. Aproveitamos a oportunidade para reiterarmos a Vossa Excelência o protesto de elevada estima e consideração, colocando-nos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos que fizerem necessário. Atenciosamente, Osmar Antunes, prefeito municipal, ao excelentíssimo senhor Ari Ramos da Silva, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Chavantes. Projeto de lei número 25/2016, que dispõe sobre a abertura de crédito especial e de outras providências. Osmar Antunes, prefeito do município de Chavantes, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, vai saber que: artigo 1º, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a efetuar a abertura de crédito especial no valor de R$ 100.600,06, com o objetivo de promover e desenvolver a utilização dos recursos transferidos através do FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Programa Brasil Carinhoso, observado o seguinte desdobramento perante as categorias econômicas identificadas: 02, Poder Executivo, 02.07.00, Secretaria Municipal da Educação, 02.07.02, Ensino Infantil. Fonte 05, Material de Consumo, R$ 66.600. Fonte 05, outro serviço de terceiro pessoa jurídica, R$ 22.500. Fonte 05, equipamento e materiais permanentes, R$ 11.500,06. Total, R$ 100.006,06. Parágrafo único. Os demais detalhamentos perante as peças de planejamento, PPA, LDO e LOA, do referido crédito, será através da vinculação ao programa Ensino Básico Infantil, composto pela função 12, subfunção 365, código de aplicação 05.210.0005, Ação Brasil Carinhoso. Artigo 2º. Servirá de recurso para a abertura do crédito presente. Artigo 2º. Servirá de recurso para a cobertura do presente crédito, o que segue: a. O produto do superávit financeiro constante em balanço patrimonial de 31/12/2015, vinculado à conta corrente número 3.151.72, Banco do Brasil, Sociedade Anônima, FNDE Brasil Carinhoso, em consonância com o artigo 43, parágrafo 1º da Lei 4.320/64, no valor de R$ 81.978,19. B. Através dos valores transferidos pelo órgão e dos rendimentos obtidos entre o período de janeiro e abril de 2016, no valor de R$ 18.621,87. Artigo 3º, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar suplementação da dotação orçamentária até os limites dos rendimentos bancários e saldo remanescente, no que couber, assim como promover, junto à estrutura dos orçamentos, as alterações e o procedimento que fizerem necessário para a inclusão do programa e seu desenvolvimento junto às peças de planejamento, PPA, LDO
LDO e LOA. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Chavantes, 4 de maio de 2016. Osmar Antunes, prefeito municipal. Em conformidade com o artigo 173 do Regimento Interno desta Casa, encaminha o projeto de lei número 25/2016 às comissões competentes e emitir seus pareceres. Indicação número 12. Com a palavra o vereador Marco Aurélio Gonçalves Nóbrega dos Santos. Boa noite, senhor presidente. Só uma observação. No ofício, ele fala em R$ 100.600,06. E na somatória do projeto de lei, né, a somatória dá R$ 100.006,06. Então, essa soma está digitada errado, tá? Então, é R$ 100.600,06, onde está lá Poder Executivo, na primeira página do projeto de lei. Então, acho que precisa ser corrigido aí para não ter nenhum tipo de problema. Mais uma observação que a gente sempre tem detectado ao longo dos projetos. Indicação número 12/2016. Excelentíssimo senhor Ari Ramos da Silva, presidente da Câmara Municipal de Chavantes. Os vereadores que essa subscreve indicam ao senhor prefeito municipal, nos termos do artigo 170 do Regimento Interno, que seja feita a gestão junto à Caixa Econômica Federal, visando instalações de um terminal de autoatendimento em uma sala com acesso livre durante o expediente, junto ao escritório de administração do distrito do Irapé. Indico ainda a consultar outras instituições financeiras. Justificativa. A população local tem que deslocar para a sede do município para efetuar pagamentos de boletos e receber benefício do governo federal. Com a instalação de um terminal facilitaria muito a vida desses munícipes. Plenário Fauzi Mansur, 29 de abril de 2016. Vereador Márcio de Jesus do Rego e vereador Ari Ramos da Silva. De acordo com o artigo 170 do Regimento Interno da Câmara, encaminha-se a indicação número 12/2016 ao senhor prefeito municipal. Convite da Frente Parlamentar do deputado Ricardo Madalena. Prezados senhores, amigos e amigas, com os meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste convidá-los para a audiência pública em Ipauçu, da Frente Parlamentar em defesa da duplicação da rodovia SP-270, Raposo Tavares, nas regiões de Sorocaba, Itapetininga, Avaré, Piraju e Ourinhos. O evento será realizado na Câmara Municipal de Ipauçu, na Avenida Antônio Carlos de Abreu, Sodré, 960, Jardim do Lago, Ipauçu, São Paulo, na próxima quinta-feira, dia 12 de maio, às 19h30. O objetivo é ouvir a população da região, as entidades públicas e da sociedade civil, sobre as condições da rodovia Raposo Tavares. Aproveito para renovar meus protestos de estima e consideração e reitero que meu gabinete está à disposição de todos os senhores e senhoras. Atenciosamente, Ricardo Madalena, deputado estadual. São Paulo, 9 de maio de 2016.
convite do deputado Ricardo Madalena, o mês ficará na Secretaria à disposição dos senhores vereadores. Chavantes, 4 de maio de 2016, ofício CP número 01/2016. Sirvo-me do presente para encaminhar a Vossa Excelência o processo da Comissão Processante número 01/2016, com cópia da ata número 01/2016. Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para reiterar os protestos de elevada consideração. Atenciosamente, Antônio Marcos Agante Santinello, presidente da comissão. Ata número 01/2016, CP número 001/2016. Aos 4 do mês de maio de 2016, às 16h30, na sala da Câmara Municipal de Chavantes, São Paulo, aí presentes os senhores Antônio Marcos Agante Santinello, presidente, Nestor José de Oliveira, relator, e Roberto Carlos Gaino, membro da comissão processante, instituída pela portaria número 13/2016, de 4 de maio de 2016, da mesa da Câmara Municipal de Chavantes, São Paulo. Foram iniciados trabalhos destinados à apuração dos fatos ali mencionados, tomando-se conhecimento preliminar da denúncia de folhas 01 a 07. Deliberou-se assim que se refaça o processo de escolha dos integrantes da comissão processante número 01/2016, por zelo jurídico e administrativo, sendo mais adequado e juridicamente mais seguro a utilização dos ditames previstos na Constituição Federal de 1988, combinado com as normatizações do Decreto 201/67, artigo 5º, 2º, prevendo que a comissão seja constituída com a participação de 3 vereadores sorteados entre os desimpedidos. Assim, a fim de evitar qualquer discussão diante da normatização do regimento interno desta Casa, orienta-se pela utilização dos dispositivos acima citado. Diante do exposto, remete-se o processo ao presidente da Câmara Municipal e informe a íntegra desta reunião através da presente ata. Do que, para constar, eu, Nestor José de Oliveira, na qualidade de relator da comissão, lavrei esta ata que vai para todos assinados. Chavantes, 4 de maio de 2016, presidente Antônio Carlos Agante Santinello, relator Nestor José de Oliveira e membro Roberto Gaino. Tendo em vista o recebimento do ofício emanado pela Comissão Processante número 01/2016, aprovado na última sessão ordinária, o qual informa procedimento mais zeloso e sei que existe discussão futura a respeito da constituição da comissão no que tange à escolha dos membros da mesma. Procederemos ao sorteio para a escolha do membro da comissão. Solicito ao vereador Dercy Vara Neto que faça o sorteio dos membros.
O senhor Ari Ramo da Silva não faz parte do sorteio, por ele ser o presidente da Câmara. Dercy Vara Neto. Sebastião Guilmo. Antônio Marcos Agante Santinello. Márcio de Jesus do Rego. Marco Aurélio Gonçalves Nóbregas dos Santos. Maria Aparecida Costa. Nestor José de Oliveira. E Roberto Carlos Gaino. Vereador Roberto Carlos Gaino, por favor, acompanhar. Maria Aparecida Costa. Primeiro a ser sorteada, Maria Aparecida Costa. Nestor José de Oliveira. Antônio Marcos Agante Santinello. Solicito
Aos 3 vereadores sorteados que se reúnem e façam a escolha do presidente, relator e membro. Maria Aparecida Costa, Nestor José de Oliveira e Antônio Marcos Agante Sentinela.
comissão processante ficou assim constituída. Para presidente, o vereador Antônio Marcos Agante Sentinelo. Para relator, Nestor José de Oliveira. E para membro, Maria Aparecida Costa. Determina que seja elaborado as devidas portarias. Senhor presidente, não há mais matéria. Como não há mais matéria para os expedientes, passemos ao tratamento do pequeno expediente, que é dedicado a comentários sobre matéria lida, e ao grande expediente, que é dedicado a assunto de interesse público. Senhores vereadores, terão 2 minutos para realizar as suas inscrições. A ser escrito, fazer uso da palavra, o novo vereador Marco Aurélio Gonçalves Nóbrega dos Santos. Favor de dirigir-se à tribuna. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, público presente e amigos que nos acompanham pela internet. Que me traz aqui essa tribuna comentar sobre 2 assuntos. O primeiro é, mais uma vez, acho que vocês devem compartilhar isso comigo, o total descaso, né, e a falta total de respeito e responsabilidade por parte de alguns secretários que não respondem nossos requerimentos. Então, eu fiz 2 requerimentos na data do dia 21 de março. Hoje completam 48 dias, né? E nem sequer há um sinal aí de respostas. Há de se entender que quando a gente faz um requerimento, né, é uma solicitação do vereador, obviamente, mas por detrás tem os nossos eleitores, nossos cidadãos que nos cobram isso. E às vezes nós somos aí criticados por essa falta de conduta. Então isso demonstra, mais uma vez, e reflete as reais competências que alguns secretários têm demonstrado para ocupar seus cargos na atual administração. E o que é mais grave, né? O dever e a obrigação de prestar esclarecimentos à população. Então não somos só nós, vereadores, que temos que esclarecer a população, mas principalmente os secretários. Então eu tive o capricho até de trazer um conceito do que é um requerimento, que alguns acho que não sabem o que é isso. É o instrumento por meio do qual o requerente dirige-se à autoridade administrativa para solicitar um direito ou a concessão de pedido sobre o amparo de lei ou norma reguladora. Então, a gente não faz requerimento aqui para aparecer ou para, né? A gente faz por necessidade e por cobrança. Então isso é muito ruim porque reflete em todos nós. E a gente fica sem respostas e a população mais ainda. E dando continuidade à minha fala, eu acho que até um assunto já que passou, mas
acaba incomodando bastante a gente, e as pessoas não vêm aqui na Câmara, não assistem pela internet, não se apropriam de conhecimento para tecer comentários nas redes sociais. Então, esse fim de semana eu fui surpreendido, inclusive por um candidato a vereador na eleição passada, que é do nosso partido, infelizmente, e por uma futura candidata a vice-prefeita, falando que, né, devido à crise, nós, vereadores, fizemos o povo acreditar que nós abaixamos os nossos salários e ao mesmo tempo, aumentamos os nossos salários em mais de R$ 3.700. Então, há de se entender, para quem quer ser candidato, devia se inteirar um pouco que nós não podemos legislar em causa própria. E que nós votamos, né, o projeto para redução de salário e que ele prevalece, como já foi falado em outras sessões aqui. Recusamos o projeto de resolução para dar a sustentação que na próxima legislatura os salários serão rebaixados no que foi no projeto. Então, simplesmente esta casa, o nobre presidente, cumpriu com a legislação, que é a atualização dos subsídios do vereador, corrigidos pelo INPC e IBGE. Postar que o prefeito municipal não deu o aumento que deveria dar para o funcionário público, eles não postaram isso. Porque o coitadinho do funcionário continua ganhando menos lá, que ele deveria ter os 11,07% de aumento, não puseram isso na rede social, né? Porque deram 6%. E que deveria ter dinheiro para ter dado os 12%. Porque senão não estaria fazendo um concurso aí que vai ter mais de 1.000 pessoas aqui, que vai ter que fazer em 3 domingos, porque não tem escola para suportar tanta gente. Então eu acho engraçado, né? As pessoas se apropriar da rede social sem total conhecimento de causa. Isso me causa indignação, né? Isso me causa indignação. Porque falam os vereadores. Nós somos os vereadores hoje, nós 9. Então eu me doei por mim e me dou por vocês, né? Acho que as pessoas têm sim o direito de criticar, têm o direito de se manifestar. Temos pessoas aqui na plateia que se posicionam às vezes contra, às vezes a favor da gente, mas dão a cara a tapa. Não fico se escondendo atrás de redes sociais. Então eu fiquei indignado, sinceramente, porque você chegar num sábado, num domingo, né, que você está cansado, todo mundo trabalha, você ter que se deparar com uma crítica sem fundamento, né, uma crítica total infundada, e querem ocupar cargo político, né, e que me causa mais indignação ainda. Porque, modéstia à parte, eu estou aprendendo muito a ser vereador, mas antes de eu ser, eu li muito também. Para mim não ficar dando bola fora e não dando o que falar, né, ou querendo aparecer aí nas redes sociais, porque não é do meu feitio. Muito obrigado, boa noite, senhor presidente. Ninguém mais quer fazer uso da palavra, suspendo a sessão por 15 minutos.
Decorrido o intervalo regimental, eu solicito ao senhor, segundo secretário, que proceda à verificação do quórum dos senhores vereadores. Antônio Marcos Agante Santinello. Presente. Ari Ramos da Silva. Presente. Dercy Vara Neto. Presente. Márcio de Jesus do Rego. Presente. Marco Aurélio Gonçalves Nóbrega dos Santos. Presente. Maria Aparecida Costa. Presente. Nestor José de Oliveira. Presente. Roberto Carlos Gaino. Presente. Sebastião Guilmo. Presente. Como quórum, mesmo do expediente, dou por reaberto a presente sessão, passando ao tratamento da ordem do dia. Projeto de Lei número 18/2016 autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à premiação em pecúnia às equipes classificadas como primeiro e segundo colocados no Campeonato de Truco Amador a ser realizado no Distrito do Irapé. Submeto ao plenário o projeto de lei número 18/2016 em única discussão e votação, com o parecer favorável das comissões competentes. Em discussão. Ninguém querendo discutir em votação. Favorável sentados, contrários em pé. Aprovado por unanimidade em única discussão e votação o projeto de lei número 18/2016. Projeto de Lei número 19/2016 dispõe sobre denominação do Centro de Convivência do Idoso, CCI, do município de Chavantes. Centro de Convivência do Idoso Aparecido Salim Sarques. Submeto ao plenário o projeto de lei número 19/2016 em única discussão e votação, com o parecer favorável das comissões competentes. Em discussão. Ninguém querendo discutir em votação. Favorável sentados, contrários em pé. Aprovado por unanimidade em única discussão e votação o projeto de lei número 19/2016. Projeto de Lei número 20/2016, que dispõe sobre a abertura de crédito suplementar e dá outras providências no valor de R$ 116.755,35. Submeto ao plenário o projeto de lei número 20/2016 em única discussão e votação, com o parecer favorável das comissões competentes. Em discussão. Ninguém querendo discutir em votação. Favorável sentados, contrários em pé. Aprovado por unanimidade em única discussão e votação o projeto de lei número 20/2016. Projeto de Lei número 21/2016, que dispõe sobre a abertura de crédito suplementar e dá outras providências no valor de R$ 55.369,04. Submeto ao plenário o projeto de lei número 21/2016 em única discussão e votação, com o parecer favorável das comissões competentes. Em discussão. Ninguém querendo discutir em votação. Favorável sentados, contrários em pé. Aprovado por unanimidade em única discussão e votação o projeto de lei número 21/2016. Senhor presidente, não há mais matéria. Nada mais havendo a tratar, passamos ao tratamento das explicações pessoais. Os senhores vereadores terão 1 minuto para suas inscrições.
Ao ser inscrito, fazer uso da palavra o novo vereador Sebastião Guilmo. Favor de dirigir-se à tribuna. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores e público presente e todos os que nos assistem e acompanham pela internet. Senhor presidente, fazendo uso das explicações pessoais, é só para que a população fique sabendo que tem um certo secretário que ele anda falando que esta administração não fez nada porque a Câmara dos Vereadores atrapalhou não votando os projetos. Eu até falei para esse cidadão que ele perguntasse às pessoas que vêm assistir às sessões no plenário para saber qual foi o projeto de lei que foi rejeitado, o qual atrapalhou a administração. Porque no primeiro ano, a administração jogava a culpa na administração passada. Isso era bem notório. Que tudo que se não podia fazer, a culpa era porque estava pagando dívida da administração anterior. Aí terminou, já não colava mais esse tipo de negócio. Começaram então agora a jogar culpa nos vereadores, dizendo que os vereadores atrapalham a administração porque não votam, não aprovam os projetos do prefeito. Eu desafio esse secretário, o qual o cidadão não quis dar nome, porque me parece que se desse o nome ele apanha na rua, entende? Ele pelo que eu sei, quando um secretário fala alguma besteira e proíbe as pessoas de anunciar quem é o nome, as pessoas ficam até com medo de apanhar mesmo, porque pessoas que não têm limite nas coisas, entende? Eu já sei de outras coisas que vêm acontecendo, mas sem eu também saber quem é o nome, mas a pessoa francamente diz que é um secretário. E eu queria levar o recado aos secretários, porque quando não dá nome, a gente tem que ocupar todos, até que alguém se manifesta dizendo que não é ele que está dizendo isso. Que traga o projeto de lei que foi rejeitado, o qual está impedindo a administração a fazer tudo o que é necessário para essa cidade, que eu tenho certeza que os meus pares, os vereadores, votarão favorável. Porque, pelo que eu sei, o projeto de lei que foi rejeitado aqui, foi 2 projetos de lei. Se for mais, eu não tenho certeza, mas o projeto de lei da educação, o qual eles não estão se incomodando com a educação, a própria secretária da educação teve a ousadia de dizer ao vereador o que foi feito do projeto da educação que veio para esta casa. Esse projeto foi rejeitado em agosto do ano passado, e ela veio no final, em dezembro, perguntar o que havia sido feito daquele projeto. Eles não se comunicam, eles não sabem nem o que estão fazendo. Eles estão que nem cego, apalpando para ver se chega em algum lugar. O segundo projeto que esta casa rejeitou é o projeto da iluminação pública, o qual, mais uma vez, a administração queria entrar no bolso do cidadão que já ganha pouco, que não tem trabalho, que não tem condições e não tem ninguém olhando por eles. Porque uma grande maioria tem que trabalhar fora. E trabalhando fora, parte do seu salário fica em despesas com alimentação, que muitas vezes não dá para levar, e também com transporte. Então eu queria que o senhor prefeito reunisse esses bagres ensaboados que não sabem nada de administração pública, que é uma vergonha para o município, que eles têm que jogar a culpa no prefeito. O prefeito que não está fazendo nada. O prefeito é que não corre obra. O prefeito é que não sabe administrar. Porque administrar com um caminhão de dinheiro qualquer um faz. É errar e fazer de novo. Porque até as obras que é do Estado, que deveria estar pronta, deveria estar pronta essas obras,
do cidadão encarregado de obras, que não vai visitar, eu estou vendo que vamos até o final do mandato sem essas obras ser concluídas. Então eu queria deixar aqui a toda a população de Chavantes, venha requerer esta casa qual foi o projeto de lei que atrapalhou o prefeito a não fazer a obra dessa cidade. Então, quando o senhor secretário, seja ele quem for o nome, que são tantos que a gente se perde até no meio de tanto secretário, que quando ele disser algo, qualquer cidadão, eu peço ao cidadão que peça para ele encaminhar o número do projeto de lei, para que nós possamos ver se erramos nesse projeto de lei. Porque aqui, suplementação é o que eu sei que toca as obras. E que eu saiba, do dia 1º de janeiro de 2013 até hoje, nesta data, nenhum projeto de suplementação de verba foi rejeitado. Nenhum. Alguns teve que mandar para trás para eles consertarem, porque até aquilo que é o serviço deles, que é fazer tudo certo, escrever certo, eles não conseguem. O nosso vereador, Marcos Aurélio, tomou parte da palavra para dizer que até para somar os números envolvendo dinheiro, eles somam errado. Então, a administração está cega. E não adianta querer jogar a culpa no vereador, porque o vereador não veio aqui para tampar buraco, não veio aqui para construir ponte, o vereador não está aqui para varrer rua, o vereador não está aqui para dar ensinamento a este ou mais aquele, porque não é o papel dele. O que o vereador está aqui é para legislar, fazer leis de acordo com a vontade do prefeito, ao pedido do prefeito, para que ele possa administrar. Mas para quem não sabe administrar, senhor vereador, tanto faz ter lei como não tem, não vai administrar nunca. Se gasta o dinheiro que entra em caixa. Então, esse é o meu desabafo, e eu queria que a população de Chavantes olhasse para cada um de nós. Não somos bandidos, nós estamos aqui pelo próprio voto popular. É isso que eu quero deixar claro, porque se algum cidadão que se desponta candidato, seja ele a prefeito ou a vereador, que vem querer derrubar os que aqui estão eleitos, legitimado pelo voto, conforme a Constituição do Brasil, ele que espere até o dia da eleição, que corra atrás de voto, que seja eleito e venha para cá. Não seja ele depois ver que não é derrubando o que está aqui na Câmara que ele vai ter uma vaga. Não. Aqui tem 9 vagas, mas ele vai ter que conquistá-la no voto, porque do contrário, ele não vai conseguir. E esses, então, encarregados do prefeito, de tirar a culpa de cima deles e fazer com que os vereadores paguem a culpa por aquilo que eles não conseguiram fazer, isso não cola mais. A população sabe muito bem que eles não têm conhecimento de obras públicas. Eles estão aí ao léu, esperando encerrar o mandato. Muito obrigado, senhor presidente. Ninguém mais quer fazer uso da palavra, convoco os senhores vereadores para uma sessão ordinária a realizar-se no dia 16 de maio de 2016, às 20 horas, no recinto da Câmara Municipal de Chavantes, para tratarmos de assunto em pauta. Dou por encerrada a presente sessão.